Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso básico de Power BI. Estamos aqui na etapa quase concluída de todo o nosso projeto, faltando apenas mais algumas etapas para deixarmos ele todo pronto conforme o nosso exemplo modelo, tá bom? Então, nós já temos aqui criado o nosso painel de dashboard de vendedor, o nosso dashboard de vendas, nós já temos o nosso primeiro relatório e agora nós vamos criar mais um relatório que é o nosso relatório analítico, né? O relatório que vai estar composto por diversas informações. Conforme o nosso exemplo modelo, esse relatório analítico ele vai estar composto por diversos filtros, né? Que é possível utilizar por unidade, funcionário, estado, cidade, CPF, CNPJ. Ele vai ter aqui uma segmentação aqui mês a mês de vendas desses clientes e aqui ele vai ter toda a composição da estrutura desses clientes, né, do cadastro, tanto as bases cadastrais quanto as bases de venda, né? Então eu vou ter toda a referência de identificação desse cliente, ao qual consultor, a qual funcionário ele pertence, a qual unidade esse cliente está vinculado. E aí eu tenho as metas desse cliente, o total realizado dentro do período selecionado e o percentual de alcance entre o total bruto e o total de metas que estava proposto, tá bom? Então vamos lá, mão na massa e criar mais um painel para o nosso projeto. Então aqui para criar esse novo painel, eu vou novamente adicionar uma página em branco. E aí nesse exemplo também nós temos um fundo, nós temos um plano de fundo já pré-definido e criado que está salvo dentro do computador. Então aqui eu vou na minha formatação visual, eu vou aqui em tela de fundo e vou localizar aonde é que está esse plano de fundo. Então aqui na minha localização de plano de fundo, eu vou localizar aqui o meu projeto, que é onde está meus arquivos do desse projeto de desenvolvimento desse curso básico. E aí eu tenho a minha pasta com todas as imagens que eu estaria utilizando dentro do projeto, né? E aí a imagem de relatório analítico já está pronta, que é o nosso fundo. Eu vou simplesmente clicar e abrir. E aí automaticamente ele vai trazer para mim aqui, para o meu visual, esse fundo com essa formatação, tá bom? E aí novamente, se você observar, ele carregou para mim esse fundo, porém ele está com uma transparência 100%. Eu preciso zerar essa transparência, né? Eu posso zerar tanto arrastando quanto zerando aqui onde está 100 e colocar zero, ou simplesmente apagar, ok? E aí, ó, uma outra opção também que a gente precisa utilizar é toda vez que formos fazer uma formatação e inserir um plano de fundo, a gente se atentar aqui para esse ícone que abaixo de imagem é o ícone de ajuste dessa imagem, né, que é o ajuste desse fundo. Eu tenho as opções normal, ajuste e preencher. O mais recomendado é sempre você utilizar a opção de ajuste, porque ele vai ajustar o tamanho desse seu fundo para o tamanho do layout do Power BI, ok? E aí nós estamos já com o nosso fundo criado. Agora nós vamos partir para a criação e inserção dos nossos dados. E aí esse relatório em si, ele é composto por uma tabela, né? Então, se você observar aqui, ele é uma tabela composta por diversas informações, por diversas colunas que elas vêm de diferentes partes do meu projeto, né? São colunas que vêm da minha tabela de clientes, eu tenho colunas que vêm lá da minha tabela funcionário, eu tenho colunas que vêm lá da minha tabela de vendas e assim por diante. Então eu vou voltar aqui no meu visual, eu vou criar esse meu relatório através de uma tabela. Então, vou selecionar um visual de tabela, vou redimensioná-lo aqui para ele compor-se dentro da estrutura visual aqui do meu painel. Vou ampliar, diminuir um pouco mais. Pronto, aqui eu já tenho a minha tabela criada. E agora eu preciso simplesmente fazer a inserção dos campos, né? E quais são a ordem que está inserido esses campos dentro do meu exemplo? Primeiro, eu tenho o ID loja, eu tenho CPF e CNPJ, eu tenho nome fantasia, razão, cidade, estado e funcionário. Até estado, entre ID loja e estado, ele está sendo extraído lá da tabela de clientes, né? Então, eu vou localizar aqui a minha tabela de clientes
Eu vou trazer aqui para minha guia de colunas. Primeiro passo, ID loja. Ok, ele já listou para mim todos os ID, todos os códigos de cliente. Próximo passo, CPF e CNPJ. Eu vou arrastar também aqui, sempre colocando na sequência, né? Sempre colocando um abaixo do outro. CNPJ e CPF. Próximo, nome fantasia e razão social. Então, eu vou aqui, nome fantasia. Eu vou razão social. E aí ele vai compondo para mim a estrutura desse meu relatório. Cidade e estado. Eu vou pegar aqui a cidade. Eu vou pegar aqui o estado. E após a identificação de cidade e estado, no nosso exemplo ele tem a identificação de funcionário, né, que é o nome do funcionário. E o nome do funcionário não está na minha tabela de clientes. O nome do funcionário está na minha tabela de vendedor. Então, eu vou arrastar aqui para baixo do estado, o nome do vendedor, e aí está pronto esse processo, essa primeira etapa. E após funcionário, ainda na tabela de funcionário, eu posso também adicionar a minha unidade, né? Então eu vou aqui em unidade, vou adicionar aqui abaixo de vendedor, para ele ficar no padrão do modelo que está sendo exemplificado. E após unidade, eu tenho aqui, ó, meta de vendas, né? Essas metas de venda que é a meta de cliente, aonde é que ela está? Ela não está lá na minha tabela de metas, né? A minha tabela de metas é a meta da empresa. Nesse exemplo aqui, eu estaria utilizando a meta de cliente. E a meta de cliente está na minha base de cadastro de clientes, né? Então, aqui lá na minha tabela de clientes, se você observar, você tem aqui, ó, meta de vendas. Eu poderia criar uma medida para me fazer essa inserção? Poderia criar uma medida sem nenhum problema. Nesse caso aqui, para a gente ganhar tempo, como ele vai estar trabalhando com uma inserção única de valor para cada cliente de uma meta única, eu posso simplesmente arrastar aqui essa meta de vendas aqui para a listagem de colunas que eu estou inserindo dentro desse relatório. Automaticamente ele vai fazer uma soma dessa meta, né? Então, como é uma meta única por cliente, e dentro da minha tabela, do meu projeto, todos os clientes têm uma meta de 10 mil, então automaticamente ele já vai listar aqui 10 mil de meta para cada cliente. O que eu posso fazer aqui, ó, quando ele colocou soma de metas, automaticamente ele fez essa autossoma, eu posso renomear, eu posso tirar aqui essa nomenclatura, renomeando essa coluna, eu posso simplesmente colocar como meta, né? Ou metas de vendas ou só meta. Vamos colocar somente meta para a coluna não ficar tão extensa. Meta, ok. Então já sabemos que está referenciando esse cliente. E após a exceção da meta, eu tenho mais alguma informação aqui, que é o total bruto de vendas, né? O total bruto de vendas, como sabemos, está na minha tabela base de vendas. Então eu vou arrastar aqui o total bruto. Pronto. E agora eu tenho também a criação de mais uma medida, né? Que nós já iremos aprender mais uma função da linguagem DAX. Aqui é uma coluna onde ele vai me informar o percentual de alcance de relação entre a meta e o realizado. Então aqui, se aqui eu tinha uma meta de 10 mil e esse total bruto foi 1.500, automaticamente ele representou 15% dessa meta de 10 mil e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Aqui na minha tabela de vendas, eu posso inserir aqui na minha tabela de vendas essa nova medida. Então, como é que ela vai funcionar? Nova medida. Então, pessoal, dentro dessa criação dessa medida, que vai ser a minha medida de percentual de alcance entre o total bruto e a meta proposta, conforme o nosso exemplo modelo, se você observar aqui, nós temos uma meta de vendas, nós temos o total bruto que o cliente vendeu e nós temos o percentual de relação entre a meta e o realizado. Tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Aqui em base de vendas, eu vou criar uma nova medida. E essa nova medida eu vou chamar ela de metas vezes realizada. Posso colocar apenas MXR. Já se entende que significa metas vezes realizada, mas você pode colocar a nomenclatura que fica mais fácil para a sua compreensão, tá bom? Então, metas vezes realizado vai ser o quê?
Para me calcular o percentual de metas versus realizado, eu preciso usar uma função. E nesse exemplo aqui nós vamos usar uma função chamada divide. Essa função divide é a mesma coisa de dividir. Nós vamos fazer uma divisão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou invocar minha função divide, que é de divisão. Eu vou simplesmente aqui selecionar qual é o meu numerador. O meu numerador vai ser o quê? Vai ser o meu total bruto, que vai ser a minha medida total bruto, vírgula, e aí vai ser aqui a minha meta. E lembrando que, como aqui meta de clientes, nós não criamos nenhuma medida de soma, nós deixamos aqui sem essa medida, eu não consigo adicionar aqui esta coluna aqui para me criar esse relacionamento de divisão. Porque eu só posso fazer divisão aqui se eu tiver uma medida criada ou se eu tiver algum cálculo referenciando e trabalhando com outro cálculo. Eu não consigo simplesmente aqui, por exemplo, inserir aqui ó, a meta de vendas. Ó. Ele não vai localizar, ele vai localizar a medida de meta de vendas, que é a meta da empresa. Então, como é que eu vou fazer para me fazer essa divisão se eu não tenho essa medida criada? A solução seria, ou eu criei uma medida, ou eu posso jogar aqui dentro desse mesmo cálculo, esse cálculo de soma. Então, eu posso, por exemplo, aqui colocar soma, vou somar, eu vou somar aqui a minha tabela de metas, né? A minha coluna de metas. E aqui onde é que ela se encontra? Aqui, ó, meta de vendas. Eu vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Será que deu certo? Vamos ver se funcionou. Espera ele terminar o processo. Então significa o que aqui? Que ele pegou, fez uma divisão entre o total bruto dividido pela meta do cliente, pelo total de meta. Então o total de meta desse cliente é 10 mil, desse outro também é 10 mil, desse outro também é 10 mil. Então automaticamente ele já fez essa soma para a gente. A outra solução seria eu criar uma medida com essa soma, que daria a mesma coisa, tá bom? E agora eu vou fazer a inserção desta medida de metas versus realizado dentro do meu projeto, dentro do meu relatório, né? Então eu vou localizar essa medida aqui na minha base de vendas e vou arrastá-la aqui após o total bruto, né? Para ficar na última posição. Eu vou arrastar e soltar. Quando você fazer esse procedimento, você vai observar que ele automaticamente criou aqui essa divisão entre o total bruto dividido pela meta proposta. E aí eu preciso definir que esta coluna aqui, ela é no tipo de formato porcentagem. Então, com ela selecionada, eu vou aqui na minha guia de formatação, na parte superior, e onde está aqui geral, daqui eu já posso fazer a substituição automaticamente aqui pelo visual, ó. Eu já consigo selecionar aqui, ó, o ícone de porcentagem. Eu vou clicar sobre ele. E aí, automaticamente, ele vai converter o tipo de dados dessa coluna para o tipo de porcentagem, né? E aí, ó, se você arrastar um pouco mais, e aí automaticamente ele vai estar mostrando para a gente. Vamos ver se está certo. Esse cliente aqui tinha uma meta de 10 mil, ele vendeu 6 mil, significa que ele alcançou 60% da meta. Tá ok, né? Outro exemplo, se esse cliente aqui tinha 10, alcançou 6, alcançou 60%. Este cliente tinha 10 mil de meta, alcançou 5.300, alcançou 53%, e assim por diante. Então significa que o nosso cálculo está batendo, tá bom? Pronto, já estamos com todas as informações necessárias para o nosso relatório. Agora precisamos apenas formatá-lo, né? Vamos lá. Vou selecionar o meu relatório. Eu vou novamente aqui na minha guia de formatação visual, como é o procedimento para toda a formatação visual de qualquer relatório, de qualquer visual, tá bom? E aqui, ó, na minha pré-definição estilo, vamos ver se a gente quer fazer alguma correção ou utilizar algum modelo para deixar ele um pouco mais padronizado. Vamos colocar, por exemplo, aqui cabeçalho e negrito. Ó, ficou interessante. Então já seguiu um pouquinho aqui dentro da linha do nosso exemplo, aqui da nossa tabela, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu acho que tem uma outra opção mais interessante, que é contraste alternar, também poderia ser utilizado. Mas nesse caso aqui ficou muito divergente, daria bastante trabalho para realizarmos essa formatação. Espaço não, condensado não é o que queremos, esse aqui também não. Alternância de linhas está bom. Então vamos deixar como linhas alternadas. E aí ele pega a mesma formatação de cor, que é uma cor um pouco um cinza mais escuro, e esse branco, né? Para não comprometer muito a parte visual.
E aí eu estou com esse meu processo já criado. Eu preciso agora simplesmente fazer alteração de cor de fonte e formatar alguns alinhamentos dentro desse meu relatório. Então aqui na parte visual, ó, eu vou localizar aqui o cabeçalho da minha coluna, que é essa linha superior, e vou alterar essa cor de tela de fundo para o azul marinho, ok? E automaticamente ele já segue no padrão do nosso exemplo modelo. Se você observar, dentro desse relatório de exemplo, nós não temos nenhuma subtotal, nós não temos nenhum rodapé com algum cálculo de subtotal. Então também não vamos deixar, né? Automaticamente, quando você faz a inserção de tabela ou de uma matriz, ele tem por definição sempre fazer um cálculo geral, onde tem campo de valor, tá bom? Então eu vou tirar essa opção desse relatório que eu não preciso dele. Então aqui em totais, aqui na minha guia de visual, eu vou simplesmente desmarcar a opção de valores que eu não quero, e aí automaticamente ele vai estar tirando para mim essa opção de rodapé com campos totais, tá bom? Eu vou subir um pouco mais aqui. Pronto, deixar o meu relatório bem aqui. Pronto, nosso relatório está praticamente pronto. Agora eu vou só ajustar aqui alguns espaçamentos, ó. Verifica que ele vem até aqui a parte final e aqui a composição de dados não está chegando até esse limite. Então eu vou redimensionar algumas colunas para que realmente ele possa chegar até esse direcionamento aqui na parte direita do meu visual. Pronto, acho que até aqui está ok. Vamos ampliar um pouco mais aqui esse campo CNPJ e deixá-lo bem aqui. Pronto, nosso relatório está pronto, já está criado. O próximo passo é nós adicionarmos uma borda, né? Ele tem uma borda pré-definida e o campo de borda, o item de seção de borda, nós já sabemos que aqui dentro do editor visual da formatação eu vou localizá-lo em formatação visual, eu vou aqui na guia geral, eu vou aqui na guia de efeitos e vou localizar aqui a minha fronteira visual. E através da fronteira visual, eu simplesmente vou deixar marcado, não vou fazer nenhum outro tipo de alteração. E aí automaticamente ele criou para mim essa borda, né? E aí, ó, verifica que dá para ampliar um pouco mais aqui tamanho destas colunas, né? Eu vou ampliar aqui um pouco o tamanho da cidade, ó, que estava bem menor. E agora sim. Agora ele deixou bem alinhado e dentro da definição que eu preciso. A única coisa que eu posso fazer aqui ainda para complementar é fazer uma adequação desse total bruto, que ele tá em caixa, não está em caixa alta, tá bom? Eu preciso padronizar conforme os demais itens com as demais colunas, tá bom? Então eu posso fazer isso simplesmente aqui, ó, na parte de inserção, onde eu fiz a inserção dessas colunas, eu vou alterar a nomenclatura do total bruto com o botão direito, renomear, e aí eu vou escrever aqui em caixa alta, total bruto. Pronto, ele já deixou no padrão, já deixou na medida. Porém, ele, como o nome ficou em caixa alta, ele acabou expandindo além do limite, né? Então eu vou redimensionar aqui algumas outras colunas para que ele possa simplesmente ficar encaixado o tamanho certinho. Pronto, já encaixou. E agora o próximo passo será nós criarmos os nossos cartões, né? Nós temos aqui basicamente 5 cartões. Um cartão segmentação de dados, um filtro, na verdade, de unidade, funcionário, estado, cidade e CPF. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha segmentação de dados e vou fazer a inserção de cada um para mim estar utilizando dentro do filtro para mim fazer filtragens específicas dentro desse meu relatório. Então, o primeiro filtro vai ser o filtro de unidade. E unidade sabemos que está dentro da tabela de vendedor. Então, eu vou arrastar essa unidade aqui para o meu visual. E aí, como nós já aprendemos que ao invés de ter essa segmentação em lista, eu também posso optar por uma segmentação do tipo suspensa, né? Passando o mouse aqui na parte superior direita, eu vou aqui trocar de lista para suspenso, para ele deixar no formato um pouco mais atraente para o usuário. Então, eu vou redimensionar essa minha segmentação, vou posicioná-la aqui para ficar um pouco mais adequada,
E eu vou partir para a próxima segmentação. Próxima segmentação de dados, eu vou selecionar o visual de segmentação. E aqui, conforme o nosso exemplo modelo, vai ser a de funcionário. Então, aqui na minha tabela de vendedor, também eu vou pegar o nome do vendedor, né? Que basicamente é o nome do funcionário. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou aqui, ó, aqui na minha parte superior direita, mudar para suspenso. Vou redimensionar e vou ajustar aqui dentro do meu visual. Pronto. Após o vendedor, eu vou ter aqui o estado e a cidade. Então, o que que eu posso fazer? Até para você ganhar tempo. Quando você estiver trabalhando com um tempo curto para você que é algum projeto, você pode fazer até uma replicação dessas segmentações de dados. Por exemplo, eu posso clicar aqui, deixar ela selecionada, essa última segmentação, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ele já cria a próxima. Eu vou dar mais um Ctrl C, Ctrl V, e ele também vai criar a próxima. A única coisa que eu vou fazer aqui vai ser alterar a referência, né? Então aqui eu já criei unidade vendedor, essa próxima seria a do estado, né? Conforme o nosso modelo. Então eu vou apagar aqui o nome do vendedor, que foi a opção que eu utilizei com cópia, e vou trocar aqui simplesmente por estado. E estado está lá na minha tabela de clientes, né, pessoal? Estado. E aqui nessa próxima, que eu fiz a cópia, eu vou apagar aqui também o nome do vendedor e vou colocar cidade. Pronto. As 4 segmentações já criadas. E para concluir, eu vou criar mais uma segmentação, que é a segmentação por CPF e CNPJ. Então, eu vou novamente copiar e colar essa segmentação. Vou ajustar aqui o tamanho, a largura, para ficar na medida certa. E vou alterar aqui de cidade. Na minha tabela calendário, eu vou pegar aqui o nome do mês. Não, na verdade não é nome do mês. Nesse exemplo aqui vai ser o CPF e CNPJ, né? A calendário nós vamos utilizar numa segmentação que vai ficar na parte superior. Então vamos aqui na minha tabela de clientes, CPF e CNPJ. E aí pronto, ele já deixou no formato que precisamos, tá bom? Se você observar, ó, aqui nesse exemplo modelo, quando você clica no CPF e CNPJ, para você fazer a sua pesquisa, ele já lista para a gente uma caixa de pesquisa no qual eu posso digitar um CPF ou um CNPJ para ele localizar dentro dessa base, dentro desse relatório. Eu posso fazer isso também no meu exemplo aqui que eu estou criando, né? Eu vou deixar aqui o meu visual selecionado. Eu vou aqui nos 3 pontos, aqui na parte superior direita, e eu vou escolher a opção pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, automaticamente, quando eu vou fazer a expansão das opções, ele já vai exibir para mim aqui o campo de pesquisar para mim fazer a localização de algum item específico dentro desse relatório, dentro dessa segmentação, ok? O próximo passo agora é fazermos a formatação. E dentro dessa formatação tem uma borda arredondada, ele tem um plano de fundo aqui em valores e a fonte de valores é branca. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou aqui, formatação visual, dentro de um primeiro exemplo, eu vou aqui em valores, eu vou alterar aqui o plano de fundo, que é a tela de fundo, para o azul marinho. Eu vou alterar a fonte dessa segmentação para o cinza claro e vou inserir uma borda, né? A borda, que é a nossa fronteira visual, vai estar aqui em geral, efeitos, fronteira visual. E essa fronteira visual, obviamente, vai ser arredondada no tamanho 10. Ok? Pronto, já estou com a segmentação já concluída dentro desse meu exemplo. E aí, ó, já está tudo funcionando de forma visual, tá bem claro e nítido para quem vai estar observando. Eu vou só redimensionar um pouco mais aqui, deixar um pouco menor até para ajustar os demais. E aí, como já sabemos que nós temos uma opção de aproveitar formatações, eu vou simplesmente clicar, pincel de formatação, vou soltar na próxima segmentação, vou novamente em pincel, soltar na próxima segmentação, vou novamente lá, soltar na próxima segmentação
e vou novamente lá saltar na próxima segmentação. Pronto. Todas as segmentações de dados foram formadas, todos foram formatadas, todos os filtros já pré-definidos no padrão que eu quero, tá bom? E agora aqui o que eu preciso fazer? Eu vou diminuir um pouco mais aqui o tamanho, a altura desse relatório. Eu vou redimensionar um pouco mais aqui esses visuais, deixar um pouco no padrão do nosso exemplo modelo, deixar um pouco mais alinhados. Eu posso tanto individualmente fazer qualquer tipo de ajuste de redicionamento, ou eu posso segurar basicamente o Shift e selecionar todos os visuais e fazer uma alteração única. Então eu quero aumentar o tamanho de todos esses demais visuais aqui para ficar no padrão do primeiro. Então eu clico, solto e aí automaticamente ele vai fazer esse processo para todos os demais. Nesse caso aqui, preciso fazer individualmente porque a gente vai precisar fazer o ajuste de largura também. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o ajuste de distanciamento entre uma segmentação e outra para mim poder compor aqui todas essas 5 segmentações dentro desse espaço para que não comprometa a visualização de dados quando formos fazer a expansão desses dados em cada segmentação. Deixa eu ver aqui. Ficou no tamanho adequado. Ficou. Pronto, vamos verificar o nosso exemplo modelo. Está bem parecido, né? Por que que nós deixamos esse espaço aqui entre a nossa tabela, entre o nosso relatório e as segmentações? Nós deixamos aqui em branco justamente porque o usuário vai ter a opção de exportar esta tabela, este arquivo, para o seu computador local. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso quando ele passar o mouse aqui na parte superior direita, dentro desse meu visual, ó, ele vai ter a opção aqui de exportar essa tabela, ó. Quando ele passar aqui nos 3 pontos e aqui na parte superior, na primeira opção, ele vai ter a opção de exportar esse relatório e salvar no seu computador. Se eu coloco esse visual aqui em cima, bem na borda superior dessa minha tabela, desse meu relatório, quando ele passar o mouse, ó, ele não vai conseguir visualizar, porque ele vai tapar a visualização desta opção de exportação. Então é importante deixar esse espaço justamente para o usuário, quando passar o mouse aqui, ele possibilitar que ele exporte essa base de dados para o seu computador local, tá bom? E aí, nossa tabela está completa, tá ok. E agora eu preciso ir para a última etapa, que é a criação dessa segmentação de dados por data, né? Por mês. Muito simples também. Eu vou fazer a inserção dessa segmentação de dados. Eu vou procurar lá o nome do mês que está lá na minha tabela calendário. E vou soltar aqui para o meu visual. Verifica que ele listou todos os visuais na vertical, né? Porém, no nosso exemplo, esses visuais estão na horizontal. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou selecionar a minha segmentação de dados, eu vou aqui em formatação visual, eu vou aqui na minha configurações da minha segmentação, a primeira opção, e a orientação que estava em vertical, eu vou mudar para horizontal. Quando eu fizer esse procedimento, automaticamente ele vai listar para mim que a minha segmentação mês a mês é em formato horizontal. E eu vou apenas expandir para encaixar dentro da definição que eu preciso aqui do meu espaçamento, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que vai funcionar. Eu vou redimensioná-lo. Aqui, ó, para deixar no tamanho adequado. Eu vou arrastar até a parte final, que é para ele listar todos os meses. Aqui, ó, ainda está faltando o mês de setembro, né? Então tem que ampliar um pouco mais. Agora ele mostrou o mês de setembro. E aí eu preciso seguir algumas formatações, né? Aqui na minha formatação visual, em geral, eu vou tirar o fundo, que eu não vou precisar. E aqui na meu cabeçalho da segmentação, eu não vou precisar também desse cabeçalho. E aí eu consigo fazer alguns ajustes aqui para ficar um pouco melhor essa visualização. Ó. Eu vou posicioná-la aqui de uma forma bem adequada para que não comprometa os demais visuais. Ok, ficou bem alinhado.
ficou ok. Pronto. E aí vamos ver se ficou lá no formato. Ó, nesse formato aqui ficou bem parecido. Ele optou aqui nesse exemplo modelo para não ter bordas por toda a segmentação e no nosso exemplo tem borda. Vamos ver o que a gente consegue melhorar aqui para aproximar o mais possível dentro desse exemplo modelo, né? Então, aqui em valores, o que que eu posso fazer aqui em valores? Ó? Onde eu tenho bordas, eu vou tirar aqui a borda esquerda, eu vou tirar aqui a borda direita. Deixa eu ver aqui o que ele deixou. Ele deixou bordas à direita, sim. Deixou borda superior, não. Deixou borda inferior, também não. Então, basicamente, ele só deixou bordas à direita, ó. E automaticamente ele já deixou basicamente no padrão que nós precisamos, né? E aí vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui dentro dessa segmentação. Largura da borda deixar como 1. Podemos deixar como 1, né? Deixa eu ver aqui se esquerda vai funcionar para deixar um pouco duplicado. Funcionou. Então, ó, ele já deixou basicamente idêntico ao modelo aqui do nosso exemplo. E aí a gente já está com nossa segmentação pronta e concluída. Com isso, pessoal, a gente conclui mais um relatório, nosso último relatório do nosso projeto, né? E nesse relatório nós aprendemos a criar, utilizar a tabela para extrair, para compor informações de diversas tabelas do nosso projeto, do nosso relatório. E aí também aprendemos a criar uma nova medida utilizando uma nova função, que é a função divide, né? E com essa função nós criamos aqui o percentual de metas versus realizado dentro do nosso projeto, além da exceção de diversas segmentações de dados que irão ajudar a buscar informações dentro desse relatório. E aprendemos também que é necessário deixar um espaçamento entre a tabela e qualquer outro dado visual que esteja próximo a essa tabela dentro desse alinhamento para que possa ser possível fazer a exportação de dados também, tá bom? E com isso encerramos mais essa aula e na próxima aula nós vamos concluir todo esse projeto com a criação da nosso layout inicial, que é a nossa capa, tá bom? Então vamos lá, até a próxima.